E aí pessoal, beleza? Eu fui assistir Power Rangers com o Pitoco. Pois é, esse é o primeiro filme que não é um desenho animado ou um filme de animação que eu fui assistir com o Pitoco. E aí tem algumas observações que eu preciso fazer a respeito disso, como que foi essa experiência no cinema com uma criança de 4 anos assistindo Power Rangers, que é uma coisa que ele assiste hoje na Netflix e que eu assisti muito quando eu era criança, mas que não é necessariamente o tipo de desenho que ele gosta de assistir no formato que ele foi feito pro filme, tá? Bem, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito do filme, então tem spoiler, cuidado, se você não quer saber spoiler do filme, por favor, não assista esse vídeo ou assista ele sob sua conta e risco, sabendo o que você vai encontrar. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, aperte aqui embaixo o botão inscrever-se e ative as notificações para você receber os avisos dos próximos vídeos. Tem vídeo pelo menos uma vez por semana aqui no canal. Power Rangers. Power Rangers foi um fenômeno nos anos 90. Todo mundo na minha idade assistia Power Rangers. Eu lembro que eu acordava pra assistir Power Rangers. Eu tinha jogo de videogame do Super Nintendo do Power Rangers. Eu tinha o bonequinho dos Power Rangers do Ranger Vermelho. Apesar de meu Power Ranger preferido ser o Ranger Azul, porque ele era meio nerd, ele fazia umas invenções, ele tinha um negócio assim, não era só luta a pegada dele. E eu era sempre meio o nerdzinho da turma, então eu gostava bastante disso. E ele tá voltando agora com uma roupagem totalmente nova, um reboot completo da série, mostrando motivos de algumas coisas, a origem de algumas coisas que na série original eles simplesmente existiam, né? Os Zords eram simplesmente os Zords, mas aqui eles explicam um pouco por que os Zords existem e tudo mais. E isso levou uma legião de pessoas aos cinemas, e várias pessoas aí do meio do entretenimento, principalmente falando desse filme, e ansiosos para ver como seria o resultado dessa nova roupagem que foi dada para os Power Rangers, apesar de todos estarem meio parecidos com o Homem de Ferro. Apesar de tudo isso e do filme ser basicamente inspirado em uma série de ação que foi, na verdade, uma compra de um seriado do Super Sentai japoneses, né? Que são aqueles bonecos coloridos, aquelas pessoas coloridas e tudo mais, e tem várias adaptações aí que foram feitas para os Estados Unidos conseguirem lançar os Power Rangers lá nos anos 90. Fica como curiosidade, se você não sabe, todas as cenas de luta dos Power Rangers lá dos anos 90 que a gente assistia, eles são de uma série japonesa, né? Ela foi comprada pela produtora americana. E aí, quando os personagens apareciam sem as máscaras, que eram os personagens americanos, era uma filmagem. E quando eles apareciam lutando e os monstros e tudo mais, era a filmagem original japonesa. Então, tem alguns desencontros aí no meio da série e tudo mais, mas no fim ficou um resultado super legal pros anos 90. Foi uma coisa assim extremamente inovadora, vamos dizer assim. Este filme é um reboot, ou seja, é a mesma história sendo contada de uma forma diferente, então não tem personagens diferentes nem nada, os personagens são os mesmos, eles só estão de forma diferente lá. E eu vou falar um pouquinho deles agora. A Kimberly. Ela é a Ranger Rosa, ela é uma patricinha. No filme também ela dava na série original, melhor dizendo, ela também dava esse viés de ser uma patricinha. Usava sempre rosa, tava sempre, ai meu cabelo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E é mais ou menos isso mesmo que ela faz na série. Ela é meio que uma patricinha, anda com as líderes de torcida e tudo mais. No filme ela passa por uma história em que ela divulga uma foto, né, ou manda pra alguém uma foto de uma das amigas dela em alguma situação, e eu não vi a foto. Eu tava com o Pitoco, eu já falei isso pra vocês, né? E aí o filme ele é um pouco parado no começo, como todo filme inicial de uma série que fala de super-heróis. Até os heróis se conhecerem, evoluírem e tudo mais, e isso aconteceu lá também. E por 2 vezes que eu me lembro, a Kimberly mostrou a foto que ela teria divulgado dessa amiga dela pra alguém no WhatsApp, pelo que eu entendi. E eu não vi, porque eu tava tentando controlar o Pitoco, ou porque ele tava entediado, ou porque ele tava querendo sentar em outra cadeira, ou porque ele tava querendo sair do cinema. Então eu tive um pouco de problemas aí, ainda bem que eu peguei uma sessão bem vazia. Sempre que eu vou fazer esses testes, agora eu acho que eu vou fazer isso, né? Eu peguei uma sessão da 1h da tarde no cinema, eu olhei o mapa de assentos, estava bem vazio, peguei um lugar bem, né, que não tinha muita gente em volta, porque eu fiquei realmente com um pouco de medo da reação do Pitoco, e foi isso que aconteceu. Ele quis sair andando pelo cinema, uma determinada hora, e aí eu tive que pegar ele, e foi bem na hora que foi mostrada a foto que ela teria divulgado. E isso traz pra ela vergonha, porque ela é excluída do grupo de amigas dela, né? E aí ela tem a intenção de fugir, ela tá passando por um dilema ali, quando ela descobre ou quando ela começa a pensar que ela vai ser a Ranger Rosa. O Jason, Ranger Vermelho. Na série ele tem a aparência de ser bem popular, né? Ele luta artes marciais e tudo mais. E no filme eles fizeram ele também sendo muito popular, mas extrapolaram isso ao ponto dele ser um símbolo da escola lá de Alameda dos Anjos, ter fotos dele nas quadras, ser o menino prodígio, ser a grande esperança. E ele faz algumas cagadas ali, bem no começo do filme, que acabam fazendo com que ele seja punido depois. E isso tira um pouco dele esse brilho, essa popularidade toda. Ele fica muito popular, só que por conhecimento de coisas erradas que ele fez. Só pra você ter uma
uma ideia, ele pega uma vaca e leva pra dentro da escola, uma vaca não, um boi, e depois na hora de sair ele foge com o carro, capota o carro, bate e tudo mais, e durante o filme ele está cumprindo prisão domiciliar por conta disso. Então é uma coisa aí que o filme tentou mostrar de que, olha, não importa quem você seja, você tem que pagar pela responsabilidade, né? Ser responsável pelos atos, pelo aquilo que você faz. Se você fez uma coisa errada, você vai ter que pagar por aquilo. Então, ele tá na detenção, onde ele conhece não só a Trinity, né, que é a Ranger Rosa, mas também o Billy, que é o Ranger Azul. O Billy, o Ranger Azul, ele é um nerdzinho também lá. Ele tem toques, então ele tem várias organizações que ele tem que fazer de lápis e dos materiais dele, e que tem que ser daquele jeito. E ele tem autismo também. Então ele tá numa zona do autismo, ele fala no filme, que ele não entende sarcasmo, ele não entende ironia, ele tem uma séria dificuldade de entender o humor. Então durante o filme ele chega a ser um alívio cômico justamente por não entender algumas piadas. Né? Então alguém fala alguma coisa, ele não entende, ele quer que a pessoa explique o que está acontecendo. Né? E isso chega a ser bem engraçado. Ele não tem o pai, ele perdeu o pai, é seu background dele. E ele faz invenções, assim como ele fazia, o Billy lá da primeira série fazia algumas invenções também. Ele consegue hackear a pulseira a tornozeleira, né, de prisão domiciliar do Jason. Eles vão atrás de uma mina para encontrar algumas coisas e tudo mais. Falando do Zack, que é o Ranger preto, que é o que fez uma das piadas que o Billy não entendeu, na verdade não foi nem uma piada, né? Uma hora eles caem na água e eles começam a brilhar, né? De acordo com as cores dos seus Rangers. Eles ainda não sabem o que são Power Rangers, né? Que eles serão isso. Mas ele fala, eu estou preto. E o Billy, que é negro, olha pra ele e fala, peraí, você não tá preto. Não, eu tô sim, olha só. Não, você não tá. E aí eles não conseguem entender muito bem o que é que tá acontecendo ali. O Zack, ele na série original ele era negro, né? Agora eles trocaram. E nessa série ele é oriental e ele cuida da mãe dele que mora num acampamento de trailers. Ele abandona a escola, né? Ele não vai muito pra escola, pelo que conta na história toda, e ele tem os motivos dele pra isso. Ele tem que cuidar da mãe dele, ele às vezes não dorme em casa com medo de que ele acorde, a mãe dele já tenha falecido por conta de uma doença que ela tem, que eles não exploram muito no filme. Mas cada Ranger você vai vendo que ele tem um background ali, que ele carrega alguma coisa na vida dele e que ele tem uma história pra contar. A última Ranger é a Trini. Ela é a Ranger amarela e ela tem uma família de comercial de margarina, pelo que falam. A mãe dela, o pai e 2 irmãos estão sempre muito bem, pelo que ela conta. Estão vivendo uma vida legal, tem seu emprego, tem sua escola e ela se sente deslocada porque ela é homossexual e ela não consegue dizer isso para os pais dela e ela não sente abertura em casa. Então ela vive isolada no local onde os Rangers encontram as moedas do poder, que fazem com que eles morfem depois, durante o decorrer do filme. É uma pedreira, e ela tá sempre sozinha nessa pedreira, fazendo exercício, meditando, com música no ouvido, para não falar com ninguém, e ela se sente confusa com os próprios sentimentos dela e não tem com quem falar. Esses são os 5 Rangers, têm personalidades bem mais profundas do que os originais, né? Os originais eram simplesmente adolescentes que estavam ali na escola, eles já eram amigos. Aqui no filme eles não eram amigos, eles se conhecem por conta de uma explosão que o Billy causa na pedreira, e aí eles vão todos lá pra perto, encontram as moedas do poder e tudo mais, e aí eles chegam até o Zordon. Na verdade eles escavam lá, chegam até um lugar onde tem uma nave espacial, que é onde está o Alpha, que é o robozinho que guia os Power Rangers, e o Zordon, que na verdade era o Ranger vermelho da geração anterior, e ele é interpretado por Bryan Cranston, o cara do Breaking Bad. Né? Teve até uma arte conceitual, deve aparecer aqui, no início ele seria o centro de comando dos Power Rangers, seria muito parecido com o que era o dos anos 90, né? Teria um pilar central onde ficaria o Zordon preso lá dentro, que é o Bryan, que seria o Bryan, né? Então ele apareceria de corpo inteiro lá dentro, mas aí isso em algum momento foi abolido e aí ele aparece só na parede mesmo, né? Como apareceu no filme. E o último personagem de quem eu quero falar é a Rita Repulsa, que aparece no desenho, no filme original, sendo despertada por astronautas na Lua, né? E aí de lá da Lua ela comanda os monstros dela aqui na Terra com o objetivo de simplesmente, sei lá, dominar o planeta, destruir os Power Rangers. Ela não tem muito motivo para existir na série original. E aqui na série, no filme, ela tem um motivo muito importante, que é capturar um cristal que dá a vida. E esse cristal está dentro da Terra em algum lugar. Esse lugar é onde está hoje a Alameda dos Anjos. Então, voltando no tempo,
na era dos dinossauros, ela veio até a Terra é um planeta com vida, segundo a história dos Power Rangers. Todo planeta com vida tem um cristal que dá vida àquele planeta, e é por isso que ele tem vida. E ela vem para tentar capturar aquele cristal, e os Power Rangers vão atrás dela para impedi-la. Na Terra só existiam dinossauros, né? A explicação dos Zords serem dinossauros é essa no filme, ou seja, são máquinas, né, ou veículos de guerra dos Power Rangers, e eles se transformam de acordo e tomam a forma das criaturas mais poderosas que existissem naquele planeta, naquele período. Tá bom que eu não tenho muita certeza se tigres dente de sabre conviveram com o Tyrannosaurus Rex, né? E os Zords têm essas características aí, essas coisas um pouco diferentes, mas foi a explicação que eles deram no filme. E a Rita Repulsa, ela era o Ranger Verde, na verdade. E ela se desgarrou dos Power Rangers para encontrar o Cristal Zell, se eu não me engano é Cristal Zell que chama, e assim ter o poder de criar e destruir a vida. O filme é bem legal, ele traz uma trajetória bem interessante até que os Rangers consigam se transformar em Power Rangers, né? Até que os adolescentes ali consigam se transformar em Power Rangers. E aí é que tá o problema quando eu falo do Pitoco. O Pitoco até gostou do filme, ele fala do filme, a gente foi depois no cinema de novo, ele falou, a gente vai assistir Power Rangers de novo, papai? Eu quero ver Power Rangers. Mas na real, o filme é meio parado no começo e demora até que os Rangers se transformem em Power Rangers, até que eles consigam se morfar, né? O Zordon, ele tem essa característica, ele era o Ranger vermelho da primeira geração e ele foi fundido à nave espacial dele junto com todas as moedas do poder dos outros Rangers e ficou lá preso por milhões de anos, né? 65 milhões de anos de acordo com aquilo. E a única forma dele voltar à vida é, no momento em que os Rangers da nova geração entrarem em sintonia e conseguirem se transformar em Power Rangers, né, ou seja, morfar, ele poderia sair e retomar o corpo dele e aí ele voltaria à vida. O problema é que no meio do caminho um dos Rangers morre e na hora que eles têm essa sintonia e os que sobraram, obviamente, né, vão morfar, ele tem que escolher entre voltar à vida ou dar esta oportunidade pro Ranger que havia sido morto. E aí ele dá a oportunidade pro Ranger que havia sido morto e continua na parede, e é assim que o Power Ranger vai continuar a vida. O Didio não aguentou esperar até que tudo isso acontecesse. Ele ficou impaciente, ele queria sair andando do cinema, ele ficou andando entre as poltronas que felizmente estavam vazias, né? Não tinha ninguém perto da gente, ele ficava andando de um lado, andando pro outro. Ele queria conversar, ele queria falar do filme, ele perguntava cadê os Power Rangers, porque ele só estava vendo os meninos lá voltando e não via Power Ranger nenhum. Então, como demorou um pouco, eu não aconselho levar crianças muito pequenas, até assim, o Pitoco tem 4 anos, eu não aconselho levar numa sala de cinema cheia para um filme como esses, que demora um pouco para acontecer as coisas. Imagino que, por exemplo, se eu levasse ele para assistir Os Vingadores, um dos filmes novos dos Vingadores, isso não seria um problema. Porque a ação já acontece desde o começo, então ele consegue ver os personagens lutando e tudo mais, e aí ele fica mais focado no filme. Quando você tem que evoluir os personagens, aí isso é um problema para crianças pequenas. No mais, deu tudo certo, acho que foi a primeira vez que eu fui sozinho com o Pitoco no cinema, sem a Pitoca. Deu um pouco mais de trabalho, é um pouco mais preocupante, porque você não pode se distrair em nenhum momento, você está sozinho, né? Mas deu tudo certo, eu já tinha ido sozinho com ele para outros lugares, né? E não para o cinema. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu curtir, o seu joinha, porque ele é muito importante pra mim e ajuda na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal, como eu já disse, se você ainda não for inscrito. E volta semana que vem, que toda semana tem pelo menos um vídeo. Eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais!